Olá, tudo bem? Bom, se você está aqui é porque você aceitou o desafio de uma longa caminhada rumo ao desvendamento do maior sermão de todos os tempos. Eu estou falando do Sermão do Monte. Então hoje teremos a nossa primeira reflexão sobre esse assunto. Nós vamos dividir a nossa reflexão em algumas etapas. E eu espero que você acompanhe cada uma delas. Bom, o nosso tema é o Sermão do Monte, o que Jesus espera de seus seguidores. O que Jesus espera de você enquanto seguidor dele, o que Jesus espera de mim enquanto alguém que pretende seguir os passos dele, imitá-lo em suas atitudes, em suas ações, em suas reações. Esse é o tema da nossa reflexão. Bom, para iniciar nossa série de estudos, eu preciso que você pense numa pergunta que é básica e simples. Já que vamos falar sobre o Sermão do Monte, a primeira pergunta a ser respondida é: o que é um sermão? O que é um sermão? Provavelmente você já usou a palavra sermão para se referir a algo que é enfadonho e moralizante. Por exemplo, quando o seu pai foi chamar a sua atenção e ficou falando o tempo inteiro, você usa a expressão: meu pai me deu um sermão. Porque a palavra sermão, ela também pode significar algo que é enfadonho, né? Uma fala enfadonha, uma fala que é moralizante. E aí eu tenho que admitir que muitos de nós, como pregadores, às vezes somos enfadonhos nas nossas preleções, né? E principalmente, muitas vezes, demasiadamente moralizante. Mas não é sobre esse significado, não é com essa conotação que eu quero adotar a palavra sermão para você. A palavra sermão também significa prédica, uma preleção, um discurso religioso, entende? Então perceba, eu quero que você associe a palavra sermão a uma pregação, a um discurso, porque o sermão ele está dentro do espaço discursivo. Logo, quando eu uso a expressão o Sermão do Monte, eu estou me referindo a uma pregação, a um discurso que foi proferido num monte, numa montanha. E quem proferiu esse discurso, segundo o relato dos evangelhos, foi Jesus. Ok? Então falar sobre o Sermão do Monte é falar sobre uma das pregações de Jesus. E por que não dizer, talvez a pregação mais extensa registrada nos textos bíblicos. Ok? Então pense em sermão como prédica, pense em sermão como pregação, pense em sermão como um discurso, certo? Pense em sermão como uma exposição sobre alguma coisa que foi feita no monte. Bom, se o nosso tema é o Sermão do Monte, né, e o sermão ele pode ser oral, pode ser escrito, tá certo? Aonde eu posso encontrar esse chamado Sermão do Monte? Aonde você pode achar esse texto, essa pregação, para poder ler, para poder se aprofundar, analisar e acompanhar a nossa série de estudos? O Sermão do Monte ele pode ser encontrado, em primeiro lugar, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O Evangelho de Mateus é um dos textos que se encontra na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Então é o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Se você folhear o Novo Testamento no seu primeiro livro e chegar aos capítulos 5, 6 e 7, você vai ter ali o Sermão do Monte, que é o tema, né, o objeto de análise da nossa série de estudos, ok? Mas você consegue também ter uma versão mais condensada desse Sermão do Monte no Evangelho de Lucas, capítulo 6, ok? Então você tem o Sermão do Monte registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Embora a gente não tenha o sermão propriamente dito noutros lugares, somente nesses textos, você consegue ter enxertos aqui e ali, tanto em textos
considerados canônicos ou autorizados pela igreja, reconhecidamente considerados sagrados por essa comunidade cristã, ou em textos também que têm o seu valor histórico, segundo a ótica da igreja, mas que não são considerados sagrados, chamados aí apócrifos. Eu não gosto muito dessa palavra, porque a palavra apócrifo significa falso, eu prefiro não adotar essa expressão, eu prefiro dizer livros extra-bíblicos, por exemplo, livros que não foram adotados como sagrados pela igreja, mas que têm o seu valor histórico. Você consegue também ter princípios aqui e ali, ok? Então você vai precisar de algumas coisas para poder acompanhar a nossa série de estudos, né? Primeiro, você vai precisar de uma Bíblia, certo? Essa Bíblia, se você não tiver uma Bíblia impressa, nem como pegar emprestado, você pode baixar na internet. Nós temos Bíblias em PDF, nós temos aplicativos no Apple Store falando sobre a Bíblia, e você vai ter várias versões, não importa a versão que você vai utilizar, ok? O importante é que você tenha um texto bíblico para acompanhar a nossa série de estudos, a nossa reflexão daqui por diante. Então você vai precisar disso. Outra coisa que você vai precisar é você ter disposição, porque você precisa ler, né? É claro que nós vivemos na sociedade das imagens, ok? Mas assim, é importante que você leia esse discurso de Jesus na montanha, registrado em Mateus 5, 6 e 7, ok? Para você acompanhar a lógica do nosso raciocínio sobre essas questões que são apresentadas ali. Então você vai precisar de uma Bíblia Sagrada, um Evangelho segundo Mateus, ok? E você vai precisar também ler esse Sermão do Monte. Eu aconselho você a ler esse Sermão do Monte semanalmente, certo? A cada semana aqui nós vamos ter um vídeo abordando parte desse sermão, certo? O nosso compromisso é temático, não é por capítulo. Então nós vamos tratar de tema a tema, ok? E aí você vai poder acompanhar, fazer suas perguntas, né? Além de curtir o vídeo, você pode registrar o seu comentário sobre ele, fazer as suas perguntas, e eu vou respondendo gradativamente as perguntas que forem feitas, e assim a gente vai interagindo, ok? Então, uma Bíblia, disposição, certo? Assistir os vídeos e ler o Sermão do Monte semanalmente, ok? Para poder acompanhar as nossas reflexões, tá certo? Já está evidente para você que o texto que eu escolhi para poder analisar é o texto de Mateus. Por quê? Porque Mateus tem um relato que é mais denso, mais rico em detalhes em relação a esse Sermão do Monte, e isso provavelmente devido ao seu público-alvo, né? Devido aos temas que estavam em alta na comunidade de leitores desse Evangelho segundo Mateus. Percebe? Então nós vamos usar o relato do Sermão do Monte no Evangelho de Mateus como nossa referência para estudo e análise, ok? Bom, você pode ler o Evangelho de Mateus sob duas perspectivas. Né? A primeira perspectiva é quando você vai direcionar a lente, ou seja, o seu olhar, para o contexto vital da narrativa. Essa é a primeira perspectiva, ok? Então você pega o seu olhar e pensa no que está acontecendo exatamente ali naquela narrativa. Esse é o contexto vital, ok? O segundo olhar, ou a segunda perspectiva que você pode ter em relação à leitura do Evangelho de Mateus, seria desviar o foco para o contexto histórico, político e sociocultural desse relato. Okay? Então, em vez de pensar no que está acontecendo no texto naquele exato momento, você pensa o que está acontecendo no registro, no momento em que esse texto foi transformado em um documento escrito, em um texto escrito, porque nem todo texto ele é escrito, ok? Então perceba, quando você desvia o seu olhar para o momento de produção do texto escrito, você está lendo o Evangelho de Mateus na segunda perspectiva. Qual seria a diferença, então? Bom, a diferença é o seguinte: a primeira perspectiva colocaria você em contato com a época que Jesus viveu. Ou seja,
quando eu penso exatamente no que está acontecendo naquele momento que o texto está narrando, certo? Eu estou me colocando em contato com os anos 30 depois de Cristo. Aí você teria que fazer algumas perguntas para poder compreender. Perguntas sobre a sociedade da época de Jesus, a sociedade contemporânea ao fato que está sendo narrado. Por exemplo, né? Tem um texto que é muito comum, que muitos crentes associam esse texto, né, ou essa palavra ao diabo, ok? Então vamos lá. O texto diz: o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Certo? Então tem gente que diz assim, não, o inimigo nesse texto é o diabo. Mas se você for ler exatamente o que está acontecendo no texto, Jesus está dizendo que existem pessoas que roubam as ovelhas do pastor. Ele diz que é o bom pastor, ele diz que entra pela porta do aprisco, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e ele diz que quem não entra pela porta é salteador e ladrão. E esse salteador e ladrão, esse inimigo, veio para roubar, matar e destruir. E se você for dar uma olhada no que está acontecendo no momento, você vai perceber que Jesus está associando os fariseus e os escribas daquela época, que estavam ali no auditório em que Jesus estava tratando desse assunto, a essas pessoas que fazem com que as ovelhas de Jesus se percam. Entende? Então não tem nada a ver com o diabo. Nesse texto não tem nada a ver com o diabo. Percebe? Quando você foca no contexto vital, você vai se perguntar sobre o momento, sobre a sociedade contemporânea ao fato e não ao relato. Percebe? A segunda perspectiva, em vez de deixar você nos anos 30, levaria você ao interior da comunidade que o autor do texto pertencia. Ou seja, se o relato de Mateus ele é retrospectivo, você teria que se perguntar o que levou Mateus a registrar o Sermão do Monte e comunicá-lo aos seus leitores aproximadamente 40 anos, 30 e 40 anos depois que esse sermão foi proferido. Qual seria a discussão no interior da comunidade de Mateus que motivou o registro e a reflexão sobre as palavras de Jesus no Sermão do Monte? O que Mateus queria resolver? Percebe? Então, desviar o olhar para a segunda perspectiva, ou seja, para a época em que o texto foi escrito, significa ter um contato com o contexto histórico, sociológico, cultural e político do período de produção do Evangelho de Mateus. A comunidade em que esse Evangelho de Mateus ele foi produzido e que ele circulava. Entende? Então são duas perspectivas. Qual a perspectiva que a gente vai usar? Nós vamos usar as duas. Entende? Às vezes, só pensar no contexto vital não vai nos permitir compreender plenamente o que o sermão quer dizer. Então teremos que pensar no momento em que Mateus coloca isso em cena, em que a discussão ela acontece. Percebe? Além disso, né, pensar somente no contexto histórico-sociológico pode nos fazer perder a essência do que Jesus está falando para os seus ouvintes ali nos anos 30. Então, vamos desviar o olhar de vez em quando, né? Vamos variar o olhar para poder compreender esse sermão, tá certo? Não é só isso. Nós temos aí algumas perguntas que são básicas para que você consiga compreender qualquer texto e que você vai ter que fazer também na nossa abordagem sobre o Evangelho de Mateus. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá bom? Então um abraço para você e a gente se vê daqui a pouco na nossa próxima reflexão.